CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Chegou a hora da gente entender um pouco mais dessas tecnologias que são criadas para facilitar, mas para muitos só atrapalha. Gilberto Sudré, nós temos uma enquete no ar e eu vou te dizer quem é que está ganhando em torno das que mais atrapalham. Combinado? Combinado, Bom dia. vamos lá. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Vamos ver o resultado da enquete por enquanto. Conta aí, meninos. Olha, aqui no Instagram, quem tá... Bom dia, Gilberto, aqui novamente com a gente. É o seguinte, nós temos as seguintes opções, Gilberto. Vamos lá. Cardápio em QR Code, aquela assinatura que a gente tem que fazer no celular, aplicativos para qualquer coisa ou chatbot, Gilberto. Nesse momento no Instagram, quem tá vencendo, gente, ele continua liderando, tá? É o cardápio QR Code, Fernando. Os ouvintes estão dizendo que essa é a tecnologia que atrapalha a vida deles. É a opção, até aumentou agora, tá? 85% dos internautas estão votando nessa opção. E outros 15% estão dizendo que é baixar aplicativo para tudo quanto é opção aí, Gilberto. São as duas opções mais votadas aí. Cardápio QR Code e vários aplicativos. Olha, no X está praticamente empatado as outras opções, mas o cardápio QR Code está na frente com 50%. Depois vem as outras três opções empatadas com um pouco menos aí de 20%. Assinatura na tela do celular, o chatbot, também aqueles aplicativos para qualquer coisa, Gilberto. Isso aí, viu? É exatamente, viu? Vamos começar falando aí do QR Code, que acho que é uma unanimidade, viu? Quase unanimidade aí, né? Preferência nacional, ou contra a preferência nacional, né? Realmente o cardápio QR Code, ele tem boas intenções, né? Simplificou, na época lá da Covid também, simplificava, você não ter que ficar pegando em papel, nesse caso. Só que os QR Codes que a gente tem visto hoje, os cardápios de QR Code, primeiro são muito pesados, mal formulados, em muitos casos apenas um PDF, um arquivo PDF que você baixa no celular que fica ocupando espaço, né, nesse caso. E aí cada um fica maior, fica difícil de você controlar. Então, realmente, é uma situação que realmente perturba bastante. Principalmente até pessoas que não têm, talvez, uma intimidade tão grande com a parte tecnológica ou com o celular. E aí complica mesmo, né, para eles escolherem, né, e terem acesso a isso. Então, realmente, essa tecnologia é uma tecnologia que, teoricamente, veio para facilitar e, na verdade, complicou bastante, né, nesse caso. Outra tecnologia que realmente também tem perturbado é aquelas telas de touchscreen. Hoje a gente tem tela de touchscreen em tudo quanto é lugar, né? E nem sempre, né, você tem uma facilidade de uso, principalmente em automóveis, né? Aqueles centrais multimídia de automóvel que tem tela de sensível ao toque, né? Isso muitas vezes até distrai o motorista quando ele tem que interagir com a tela, né, em uma situação como essa. Então, na verdade, é uma tecnologia que veio facilitar a parte de interação, mas em alguns locais, em algumas situações, não é. Inclusive, alguns fabricantes de automóveis já falam que vão voltar com botões físicos no carro, né? Vão usar a tela de sensível ao toque para alguns itens bem específicos, mas, no geral, os botões físicos estão, né, com os dias contados que vão voltar para os carros, né, para isso. Outra tecnologia que também veio supostamente para ajudar, e na verdade hoje tem uma dor de cabeça para os usuários, é o serviço de streaming, que veio para você simplificar, né? Você de casa, no conforto da sua casa, você assistir seu filme, né? Você alugar o seu filme lá, ou você contratar um filme para assistir. Só que agora, o problema é que a gente tem muitas alternativas, né? Tem várias alternativas diferentes. Então, séries e filmes que antes estavam agrupados num único serviço, agora tem vários serviços diferentes. Então, se eu quero assistir aquele filme, tem que contratar aquele serviço de streaming. Se eu tenho que assistir o outro filme, tem que contratar o outro serviço de streaming. Então, tenho praticamente 4 ou 5 serviços diferentes de streaming hoje disponível, o que complica também um pouco aí para os usuários, né, nessa questão, né? Outra tecnologia, essa que até os nossos ouvintes, né, escolheram aí, que é aplicativos para qualquer coisa. Hoje, qualquer coisa tem um aplicativo que você tem que instalar, é da escola, é do restaurante, é da loja, é do serviço que você usa. Então, ou seja, essa é uma situação. Então, inclusive, há restaurantes que só aceitam o pedido pelo aplicativo que você tem que baixar. E aí nem sempre você tem internet naquele local, você não quer conectar na internet sem fio do restaurante, por uma questão de segurança, então você não quer usar essa questão, e você tem que usar então o seu plano de dados para baixar aquele aplicativo específico lá para aquele restaurante, por exemplo, usar o seu plano de dados, ocupar espaço do seu celular
com aquele aplicativo e muitas vezes você nem sabe como aquele aplicativo foi desenvolvido, se tem alguma vulnerabilidade, ou seja, é bastante complicado essa situação, né? Outra tecnologia que também veio para ajudar e irrita muitos usuários é aquele chatbot com inteligência artificial. Você chega no site de uma loja, precisa fazer um contato para resolver um problema com um atendente, né? E aí você tem que ficar negociando com o chatbot lá de inteligência artificial, faz uma pergunta, ele não entende, você descreve melhor o problema, ele entende muito menos ainda, ou seja, e também é uma coisa que pelo menos a mim, me irrita bastante ter que ficar negociando, né, com aquele atendente virtual. É melhor que você fale logo com um atendente, explique a situação, ele com certeza vai entender o que você está perguntando e vai te dizer exatamente o que faz, o que não faz. Então, ou seja, são tecnologias que a gente tem aí que vieram para supostamente ajudar, né? Mas quando o uso é excessivo ou depende da situação, realmente perturba bastante a gente. E não resolve, né? E não resolve, exatamente. Não, causa outros problemas, né? E não resolve a proposta que ela foi feita para resolver. Qual dessas para você é pior? Essa do chatbot para mim é o que eu uso em algumas situações e que me irrita bastante. Eu não consigo, eu já faço logo o comando lá para tentar falar direto com o atendente humano, né? Porque aí eu consigo explicar a situação, né? Então, ou seja, é bem complicado nesse caso. Então, e os chatbots, pelo menos os que eu acesso normalmente, né, ainda estão num estágio anterior a ficar bom, né? Então, ou seja, precisa ter uma evolução bastante expressiva para que os chatbots realmente entendam o que você está pedindo e tenham soluções claras e diretas para o que você está querendo. É isso. Temos mudança de perfil aí, gente? Olha, por enquanto aqui no Instagram continua vencendo o cardápio QR Code, Fernanda. Tá até aumentando, olha, estava aqui atualizando aqui, 92%, gente. Ou seja, o público aqui do Instagram realmente, assim, é totalmente contrário a essa ideia de cardápio QR Code. E aí, na segunda opção, é a assinatura por meio do celular, Gilberto. O cardápio QR Code aqui é o que tá vencendo no Instagram. Aqui então segue o cardápio QR Code com 50% e o restante empatado, Gilberto. Olha, tem um ouvinte aqui que incluiu aqueles totens nas praças de alimentação. E de shoppings, ele disse, olha, forma aquela fila imensa, as pessoas ficam ali, né? Demorando. O cardápio todo. Quase conversando com o totem. Mas olha só, Fernanda, essa questão do QR Code, né? Ou seja, esse é um aviso, um alerta, né, para os donos de restaurantes, né? Ou seja, olha lá que você talvez não esteja atendendo tão bem os seus clientes em relação a isso. Em relação aos totens de praça de alimentação, sabe que tem uma estratégia sobre isso. Não é exatamente economizar pessoal, né? Eles não estão economizando pessoal com aquela questão dos totens. Tem um motivo por trás disso, que é quando você fala com um atendente e faz o seu pedido no atendente, você tem uma fila atrás, você tem uma questão, você normalmente pede aquilo que veio à sua cabeça e você, para agilizar rapidamente aquilo, né, você termina seu pedido. Quando você está no totem, já tem estatísticas sobre isso. Você compra mais, você pede mais itens, além do que você, por exemplo, comprou seu sanduíche, seu refrigerante, aí você vai colocar uma batatinha a mais, vai colocar uma sobremesa a mais, porque ali, como está só você e não tem uma pessoa do outro lado, você não fica, talvez, incomodado ou fica com algum tipo de vergonha nessa situação. Então, eles fizeram um teste e você consome mais quando você interage com o totem. Entendido. Tudo tem uma estratégia, né? Exatamente. Ok. Vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos começar com a notícia que é um aviso para quem usa o Chrome, né? O navegador Chrome do Google, né? Foi identificado uma falha de dia zero, uma falha bastante grave, que permite que um atacante consiga ter acesso à sua máquina, inclusive instalar o aplicativo sem a sua autorização, né? No caso do Google Chrome. Então, a recomendação é que você entre lá no seu navegador e faça a atualização automática do seu navegador. Entra lá em ajuda sobre o Google Chrome e aí tem lá uma opção lá de verificação de atualização. E atualize o seu Google Chrome, porque o que tem hoje, né, a versão que estava, né, em uso nesse momento, ela tem uma grave vulnerabilidade. Então é importante que você atualize o seu Google Chrome.
Outra notícia dessa semana é que tem um rumor bastante forte no mercado de que a Apple vai mudar a forma de numeração das versões do iOS. Indicam que ao invés do próximo iOS, nós estamos no iOS 18, né? O próximo iOS, que seria o 19, na verdade vai se chamar iOS 26, porque na verdade a Apple agora vai adotar a estratégia do número do iOS ser o ano de lançamento da versão, né? Então vamos ver se isso vai complicar ou não aí os usuários com isso, né? Essa mudança que agora o iOS vai receber o número do ano que ele foi lançado, né, para isso. Então, vamos acompanhar para ver se isso vai funcionar mesmo ou não nesse caso. E por último, também para os usuários de Apple, acabou a espera. O WhatsApp, enfim, lançou um aplicativo para iPad. Não tinha, né? Os usuários de iPad, no caso da Apple, tinham que usar o WhatsApp Web, ou então tinha algumas gambiarras para fazer, para utilizar com a versão beta do WhatsApp. E agora não, tem finalmente um aplicativo próprio para iPad, né, que pode instalar diretamente da loja do iCloud, do iTunes, né, na verdade, para isso. Então ele pode utilizar e já tem aí um aplicativo oficial do WhatsApp para o iPad. Tá certo. Todas essas dicas daqui a pouquinho também em nosso site e em podcast. Tudo explicadinho, né, Gilberto? Isso aí. Obrigado aí, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações, pela participação aí da enquete. E olha só, um aviso aí para os donos de restaurantes aí, viu? Aí os seus clientes estão deixando uma mensagem muito clara do que eles acham dos cardápios por QR Code. Pois sim, eu acho que tem que ter as duas opções, né? Para quem não quer pegar no cardápio, como é o caso do Zagoto, que disse que não acha muito higiênico. Eu não curto e para quem quer folhear as páginas do cardápio. Exatamente. Você tem o cardápio em papel, né? Ou seja, lá no formato, no livrinho lá que ele tem, e também o formato em QR Code também. Acho que é uma boa questão. É isso aí. Até a próxima quarta. Bom final de semana. Obrigado, Fernando. Boa sexta-feira e bom final de semana para você e todos os ouvintes.